meu amor! Muito bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo desse canal, ainda sem nome. Eu me chamo Tatiana, sou hipnoterapeuta, terapeuta holística e eu abri esse espaço aqui de espiritualidade sem rótulo, né? Eu venho falar para vocês sobre essa questão de espiritualidade, lembrando que é o meu ponto de vista sobre o que é espiritualidade, tá? As minhas experiências. Isso quer dizer, aquilo que eu experimentei, que eu experimento, que deu certo para mim e muita coisa também que não deu. Queria mostrar para vocês de forma prática, de forma leve, sem estar falando muito sobre religião, que esse não é o espaço, o contexto para isso. Quando for necessário eu vou falar. Para quem sabe, para quem me conhece sabe que eu jogo tarô também, né? Que eu jogo cartas. E eu falei para vocês que esse canal não é exatamente sobre tiragem de cartas, mas pode acontecer eventualmente, né, de maneira pontual, eu tirar uma carta, como vai ser o caso de hoje, tá? Então, eu sei que já faz umas semanas desde o último momento que eu postei. Eu sei que de lá pra cá aconteceu muita coisa. Simplesmente eu pipoquei, surgiu muito trabalho, como sempre, e eu tenho estado extremamente exausta, cansada fisicamente. Eu não vou nem dizer para vocês que é emocionalmente, mentalmente agora, mas é fisicamente cansada, né? Eu tenho me sentido exatamente assim, ó, esgotada, no fundo do poço dessa questão física, né? E isso não é só pelo fato de eu ter perdido peso, não é só pelo fato de eu achar que eu tô precisando de vitaminas, mas eu também acredito que isso tem vários fatores, né? Idade, eu já não faço mais academia como eu fazia antes, eu já não faço musculação, que eu adoro. Eu não tenho ido muito para dança, para ser muito honesta, faz 2 meses e meio que eu não piso, né, no estúdio de dança. Então, quer dizer, não que eu parei de dançar, porque eu continuo dançando no off. Mas aquelas coisas, rotinas cotidianas que eu tinha, que me dava prazer, né, que me desconectava, eu cortei bastante por causa da responsabilidade de trabalho. Erro, né, gravíssimo, que eu vivo cometendo ao longo dos meus anos aí que eu já tô trabalhando, né? E são coisas aí que eu tenho tentado equilibrar na minha vida, né? Por isso é espiritualidade sem rótulos, que também é ser espiritual, a gente compreender que a gente precisa de um momento, sim, no qual a gente dedique ao prazer, né? Que uma vida sem prazer é uma vida exaustiva, é uma vida cansativa, né? Por mais que eu seja workaholic, viciada em trabalho e que eu veja muito do sentido da minha existência o trabalho, o ato de servir, né? Eu percebo que eu preciso aí de escapar um pouco disso, de largar o mental e isso tem a ver com musculação, isso tem a ver com dança, isso tem a ver com essa coisa, né? Porque, gente, olha, eu não sou a mulher do chá e do artesanato, nem de bordar, nem de costura, né? Eu gosto de fazer pintura, eu até tenho uns quadros aqui em casa que eu comecei a pintar, mas assim, realmente, por questão do tempo de trabalho, eu nunca termino. E é essa questão, inclusive, que eu venho notado sobre esse canal, né? Eu tô tão apegada no meu trabalho que isso aqui que eu resolvi fazer pra mim, que eu senti que a espiritualidade me chamou pra dar esse despertar, eu tô tendo dificuldade de ter essa disciplina, né? E eu, falando com vocês, eu tô tendo vários insights aqui, por isso que eu escrevi do lado sobre essa questão. E aí, eu comecei esse canal falando sobre uma dor no pé, né? O que a dor do pé quer dizer com essa questão de sucesso, de prosperidade. E aí, eu vim trazer para vocês umas questões aqui, né? Esse livro aqui é o Grande Dicionário de Doenças, de Malese e Maladies, quer dizer, de mal-estar e doenças. Qualquer pessoa pode comprar esse livro, tá? É um livro de Jacques Martel. Esse livro aqui a gente utilizou, eu não sei em qual país que você vai comprar, se pode ser vendido assim, né? Eu comprei quando eu estava fazendo a minha formação de hipnoterapeuta. Então, a gente precisa entender o fundamento das emoções e da somatização dos problemas de doença, que o nosso corpo ele comunica com a gente. Então, a gente foi obrigado praticamente essa aqui era a nossa Bíblia, tá? E quis mostrar para vocês sobre essa questão do pé, né? Que, assim, de doenças no pé em geral. Então, para você que tá com problema no pé, tá? A gente vai falar um pouco disso aqui. O pé representa o meu contato com a terra, a energia nutritiva. Olha que eu tô falando do cansaço, né?
eles estão em relação com as relações e conflitos que eu vivo com a minha mãe, né? Essa questão da disciplina. Minha mãe era uma mãe muito rígida, né? Dentro dos quais podem remontar também longe dentro da concepção, ainda quando tá lá dentro do ventre. Meus pés me dão a estabilidade para eu poder ir e vir em direção ao meu objetivo. Olha que lindo! Solta a pão na cara, né? Em direção a um desejo, a uma direção. Completamente eu, né? Eles me ajudam a me sentir em segurança dentro da minha relação com o universo. Quando eu comecei esse canal, eu disse que eu estava passando por uma transformação. Olha aí. Eles representam o meu ranking social e também a posição que eu tomo de frente às situações que se apresentam a mim. O fato de ter um pé esquerdo mais forte que o direito, ou vice-versa, pode me informar sobre as diferentes tendências que eu devo privilegiar dentro da maneira em que eu me desplaço, que eu me movimento, ou nos contatos com o sol, com o solo, tanto fisicamente que mentalmente ou espiritualmente. E mais, se eu ando com os pés virados para o exterior, eu posso viver a confusão face à direção tomada ou ter uma dispersão das minhas energias dentro de diferentes projetos. Eu tenho o meu pé direito para o exterior. E se os meus pés estão virados para o interior, eu vivo um momento mais fechado e uma resistência face à direção que eu tomo dentro da minha vida, né? Então, o pé, ele fala da maneira com que você se movimenta no caminho da sua vida, né? E aqui tá falando que o cérebro é o senhor que movimenta, que comanda os pés. A ciência da reflexologia nos informa e nos ensina que todo o nosso corpo é repartido sobre a surface, né, por baixo a planta dos nossos pés. Então, todos os problemas que eu posso religar aos meus pés me permitem de saber qual é o local do meu corpo que fala. Às vezes, um problema do pé que indica um conflito entre a direção e o movimento que eu tomo, minha dificuldade de ir em direção ao objetivo, que testemunha também a minha necessidade de ter mais estabilidade e segurança na minha vida, né? Então, aqui são várias coisas para dizer para vocês que não é porque eu tô lendo isso aqui, que eu aprendi sobre isso aqui, que eu trouxe o início dessa questão de trabalho, né? Mas que realmente uma coisa estava ligada à outra. Eu disse para vocês que quando, das 2 vezes em que eu subi de cargo na minha vida, os meus pés começaram a doer demais. Por quê? Porque não era a direção que eu queria ir. Mas por questão de estabilidade financeira, eu me senti na obrigação de aceitar esses cargos com essas responsabilidades que eu achava que eu não estava pronta. Você tá entendendo? Dentro da minha vida eu sempre fui confrontada a tomar decisões que eu não tinha vontade de tomar. Ou que eu me sentia que eu não estava pronta, que eu não tinha certas capacidades. Mas as pessoas viam em mim essas capacidades de liderança, capacidade de liderar um grupo, capacidade de estar à frente de alguma coisa, sendo que eu mesma não me via nessa situação, não queria estar na frente de nada. Não que eu me arrependo, foi maravilhoso, porque eu aprendi muita coisa, mas eu sempre fui colocada em situações de tomar direcionamento no qual eu não queria. Isso muitas vezes na minha vida. Recentemente, uma, inclusive. Então, para dizer para vocês que não necessariamente eu prosperei financeiramente ali, quando eu estava na frente. Muito pelo contrário. Às vezes, o dinheiro que entrava a mais era um dinheiro que era dispensado com medicamento, era um dinheiro que era dispensado com cirurgia, era um dinheiro que era dispensado em outras questões, né, que eu nunca fui de bar, né, para deixar claro aqui, nunca fui de bar, nunca fui de passar a noite em claro bebendo, já disse para vocês, eu não fumo, mas era um dinheiro que eu ia, com certeza, quando eu não estivesse aguentando mais, que eu não era de bar, mas que eu ia sentar no bar e eu ia beber 3 ou 4, né, que para mim já é o suficiente, amor, e isso tentando retomar a direção, né, da minha vida e perceber onde foi que eu tinha me perdido.
Achando eu, nessa época, que para ser próspera financeiramente, e eu nem tô falando de riqueza, porque eu nunca, vamos dizer assim, quis ser rica. E não sou. Mas eu nunca tive como objetivo da minha vida riqueza. Assim, de ter tantos mil na minha conta, sabe? Eu nunca parei para pensar nisso. Eu acho que eu nunca nem tive tempo para pensar nisso. Tudo na minha vida sempre foi se foi colocando e eu fui caminhando conforme a música vinha. Igual realmente a dança. Então, assim, o dinheiro que entrava geralmente era para sanar outra coisa. E nessa época eu pensava, né, que quanto mais eu trabalhasse, mais dinheiro ia entrar. E se mais dinheiro entrasse, a minha vida, claro, ia ficar mais fácil e fica quando o dinheiro entra, né? Isso não tem como negar, mas que de alguma maneira eu ia conseguir aproveitar algo, né? Ou ficar mais leve, ou ficar mais à vontade com esse dinheiro que entrava mais. Só que o tempo para aproveitar isso, que eu nunca tinha, né? Mais responsabilidade, mais tempo dentro do trabalho, mais estresse, mais o corpo compensa, mais situações negativas e menos eu chegava nessa prosperidade que eu queria, que para mim sempre foi emocional. O lance da minha prosperidade é emocional, tá? Como eu disse para vocês, não era essa questão de ter X na conta. Porque, assim, dinheiro nunca me faltou. De repente foi porque eu sempre trouxe essa questão de saber tratar bem o dinheiro. Nunca passei fome, o dinheiro nunca me faltou. O dinheiro sempre veio até mim de maneira facilitada e de maneira fluida. De repente, por eu não me preocupar tanto com essa questão de, né, a minha preocupação era ter trabalho, porque eu tinha 2 crianças pequenas, porque eu sou mãe solteira e porque eu precisava, né, pagar babá. Vivendo na Europa, a gente sabe como isso é caro. Eu precisava que os meus filhos tivessem uma estabilidade mental, escolar. Minha preocupação era com eles, não era nem comigo, né? Então, acho que foi por isso, inclusive, que eu aceitava tudo que viesse pela frente nessa questão de trabalho. E não prosperei, porque eu achava que tinha que dar um duro danado para poder ter alguma coisa, tá? E essa alguma coisa era uma melhorzinha de nada. Então, para dizer para vocês, que muitas das vezes a gente acha que para ter um pouco de dinheiro a mais, a gente precisa dar um duro. Muito. A gente precisa trabalhar 9, 10 horas por dia. A gente precisa começar, como eu fazia. Eu começava às vezes às 4:30 da manhã, 5 horas. Eu já fazia 2, 3 horas de limpeza. Eu ia para a escola, voltava da escola, eu ia fazer faxina de novo. E atendia os clientes de cabeleireiro no final de semana, atendia clientes de tarô. Minha vida sempre foi assim, ao máximo, né? E pouco tempo sobrava para eu estar com os meus filhos, ou para eu me divertir, ou para eu fazer o que eu queria. Então, para dizer para vocês que é o seguinte, eu precisei viver isso na pele, né? Eu precisei estar nesta situação para perceber o que é prosperidade de verdade, o que é riqueza. E confesso para vocês que eu ainda estou como se fosse um principiante nessa arte de entender, porque às vezes a gente foi fabricado de uma maneira. A gente fala das crenças limitantes, né? Mas também da maneira com que a gente foi educado, da nossa cultura, né? A gente é o produto do meio da onde a gente nasceu, foi educado e viveu, né? E eu dou graças a Deus, eu sou grata pela educação que eu tive. Eu tive uma mãe rígida assim, mas ainda bem, porque isso me evitou muitos problemas na minha adolescência, me evitou muitos problemas na minha fase adulta, né? Me fez ser a mulher íntegra e forte que eu sou até hoje, né? Quando eu olho pro tarô, eu me vejo muito na carta da força. Não é só porque a carta da força é o significado do meu signo de leão, mas é porque eu sou assim, eu sou essa mulher que trabalha, eu vou fazer a janta, eu vou cuidar das crianças, eu vou escrever meu livro, eu dou conta de muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Mas eu já estou eu já fui pré-fabricada para isso. E eu não tô dizendo que isso tá correto, tá? Mas eu sinto que eu consigo dar conta de muita coisa. Então, para te dizer que às vezes você não precisa, como a gente pensa, né, de ter um grande diploma para poder se sentir rico e próspero. A gente não precisa
ter o segundo grau para se sentir rico e próspero. A gente está aí de prova com o presidente que a gente tem, né? A gente não precisa fazer coisas mirabolantes para que a gente pense que o dinheiro vai entrar de maneira mais facilitada, ou que essa prosperidade que a gente espere entre de maneira facilitada. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer para se sentir rico é já mudar a nossa maneira de pensar, né? A gente foi formatado. E a gente precisa aprender a conversar com o universo, a gente precisa aprender a agradecer mais por aquilo que a gente já tem, tá? E eu posso dizer para vocês que de um tempo para cá que eu tenho feito isso, as coisas têm acontecido para mim como se fosse por magia. E eu digo isso para vocês sem brincadeira, que eu também não era essa mulher, toda hora gratidão, gratidão, gratidão. Mas eu comecei a perceber que ser grata já pela casa que eu tenho, porque eu tenho um teto. Eu não durmo na rua ao relento, graças a Deus. Pelo casamento que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, pelo arroz com feijão que eu como. Quando eu chego em casa e consigo cozinhar, eu digo, eu tô cansada, mas eu tenho arroz e feijão no meu armário. Ser grata pelo meu trabalho, que ainda não está do jeito que eu gostaria, mas eu tenho certeza que em alguma realidade que eu já vivo, ele está do jeito que eu quero. Eu sou grata pela minha sanidade, porque nesse mundo que a gente está é muito difícil continuar sã mentalmente para lidar com certas coisas. Eu sou grata pela tecnologia, porque eu consigo falar com vocês. Eu sou grata por poder falar, exprimir as minhas necessidades e as minhas vontades. Eu sou grata por estar dentro de uma situação onde me permite viver com a minha dignidade. Só aí, a gente já agradecer pelo que a gente tem, como a gente está, já mostra como a gente pode ser rico, tá? E eu tô dizendo isso dentro da realidade e dentro da perspectiva que você vive agora, tá? E eu estou dizendo isso como uma pessoa que já viveu no subúrbio do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, tá? E eu vou dizer isso como uma mulher que foi educada a não ter grandes perspectivas de vida. Eu disse pra vocês, eu nunca fui uma mulher que sonhava muito, ou que sonhou muito. Eu não fui educada para isso. Na minha concepção da maneira que eu vivi e experienciei. Tá? E eu não tô dizendo que eu tive pais terríveis, não. Muito pelo contrário, eu acredito que os meus pais hoje me ensinaram bastante coisa, né? Eu aprendi muito e agradeço pelos pais que eu tive, porque me deram educação, me deram acolhimento quando eu precisei e me ensinaram muitas coisas, tá? Então, até mesmo sobre essa questão das pessoas que passam na sua vida e te marcam, mesmo que seja de uma maneira que hoje você não consegue entender, eu digo pra você que eu prosperei muito mais emocionalmente quando eu percebi que a pessoa que me feria me ensinava. Como assim? Nossa, como eu estava dizendo pra vocês no outro dia lá sobre a questão da cabeleireira, ela me ensinou muito sobre essa questão de personalidade, sabe? Não deixar as pessoas abusarem da minha gentileza. Me ensinou a cobrar sobre os meus direitos, a cobrar sobre o meu trabalho. E me fez perceber que eu era uma excelente profissional. Mesmo que no início ela disse que era para eu esquecer tudo que eu tinha aprendido. Eu consegui ter bastante resiliência e paciência para entender que eu preciso ter confiança no meu trabalho. Se eu não tiver confiança em mim, quem é que vai ter? Né? Então hoje, quando eu olho para mim, a mulher que eu sou, eu tenho confiança na área que eu atuo. Eu sei que eu trabalho pra caramba e sei que eu dou o melhor que eu posso dentro do meu trabalho, o melhor que está ao meu alcance. E é até esse limite que eu vou. E é uma coisa que eu aconselho você também, de que você não espere adoecer para saber qual é o seu limite, né? E quando eu digo adoecer, tô falando mentalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, né? E sobretudo, de você aprender a fazer as pazes com o seu dinheiro. Eu acho que é muito importante a gente olhar para a energia do dinheiro como algo bom. Não como causador de separação, não como causador da tristeza, não como causador do sofrimento, não como causador do inferno, seja lá qual for o adjetivo comum, negativo, horrível que você dá às consequências do dinheiro. Porque se você pensar bem, o dinheiro é só uma energia.
né? O dinheiro, ele foi transformado hoje em dia numa entidade, quase que num personagem. Mas no fundo ele é só energia. Então, o dinheiro em si ele não transforma as pessoas. São as pessoas que, infelizmente, podem ser transformadas pela energia da ganância e do dinheiro, do que ele pode fazer. Mas a vida com o dinheiro, ela pode ser muito melhor. Você pode ter escolas melhores para o seu filho, uma alimentação melhor, uma educação melhor, uma vida mais tranquila. O amor, inclusive, abre portas para o amor, sim. Abre portas para você poder ter uma vida mais confortável, uma saúde melhor. A gente não pode dizer que o dinheiro é algo negativo. É claro que tem gente que vai dizer que dinheiro não é tudo, e realmente tudo é muita coisa. Mas a gente pode dizer que ele faz grande parte, tá? Porque a gente vive dentro de um mundo, né, de terceira regressão cósmica, dentro do mundo material. Então a gente precisa dar importância àquilo que é importante. Né? E dentro desse caminho da prosperidade, eu quero que você esquece, que você rasgue, que você reflita sobre as crenças limitantes que você tem com relação ao dinheiro, à riqueza. E principalmente que você reveja o conceito sobre o que é prosperidade. Porque você não pode dizer que você é uma pessoa próspera se você é próspera financeiramente, mas não é próspera amorosamente. Ah, eu sou rica de amizade, mas eu não consigo fazer dinheiro. Então você não é uma pessoa próspera. Né? Você só aprendeu a estar bem dentro de um lado, né? Não façam atenção ao cachorro. E não está conseguindo equilibrar o outro lado, né? Mas a gente sabe que a prosperidade, ela engloba muitas coisas, que não é só uma questão. Só, pontuada. Peraí, gente. Então, como eu disse para vocês, a proposta desses vídeos não é que eles sejam longos, né? Porque eu acho que a gente não tem muito tempo para estar assistindo um vídeo de 1 hora. Digo isso por mim, né? E eu quero que esse canal seja minha cara. Eu não vou ter paciência de assistir um vídeo de 1 hora, mas meia hora, 40 minutos eu ainda consigo manter. Então, eu trouxe esse vídeo rápido assim, sem muita pauta, sem muito script, para poder trazer para vocês o que eu estava sentindo no momento de trazer, tá? E eu trouxe isso, que eu estava sentindo que eu precisaria falar para vocês sobre essa questão de disciplina, né, de dar continuidade, de manter aquela assiduidade que deveria ser 2 vezes por semana. Vou trabalhar isso, vou anotar aqui, trabalhar a minha disciplina. E olha que eu me considero uma pessoa disciplinada, tá? Para que eu possa trazer mais conteúdos, para que eu possa trazer dicas para vocês e que eu não venha aqui rapidinho só jogar um conteúdo de 30 minutos e aparecer 2 semanas depois, tá? E eu desejo para vocês todo o sucesso do mundo, toda a prosperidade do mundo, em todas as áreas da sua vida, né? E que você continue por aqui para escutar essas dicas aqui. Eu falei do meu pé, mas pode ser as costas. E para quem quiser comprar esse livro aqui, seria interessante para você dar uma olhadinha, né? Como eu falei para vocês, o Grande Dicionário de Martel, Jacques Martel, de autoria Jacques Martel, o Grande Dicionário de Malaise e Maladie, quer dizer, de doenças e mal-estar, tá? É um best-seller que vocês vão entender melhor que você é o criador da sua vida, né? Você cria a sua realidade. E muitas das vezes, quando você não tá tendo dificuldade de assimilar o que está acontecendo, o teu corpo ele vai falar com você, ele vai te mostrar uma doença, um mal-estar, para que você possa identificar o que a sua alma tá gritando com você. Isso é muito importante, tá? Venho indicar também esse livro aqui, que eu comecei a ler agora, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Tô achando bastante interessante, principalmente a parte onde ele fala dos fracassos, que a gente precisa aprender com os nossos fracassos, as nossas derrotas. Achei muito interessante. Ele também é um best-seller, ele é o 9º livro mais vendido de todos os tempos no mundo. É um recanho, né? É um concentrado das pessoas que prosperaram muito rápido com a mudança de mentalidade e aprendendo, né, algumas técnicas. Então, para quem quer ler, é interessante. Se vocês quiserem, eu posso até estar trazendo, como eu já vi dentro de outros canais aí, lendo para vocês um capítulo para quem não pode comprar. Eu acho bastante interessante. E ainda vou dizer pra vocês, eu tava numa pegada de nem querer comprar esse livro, eu tava pensando em comprar o áudio dele. Sabe, pra quê? Porque no mundo de hoje, né, se você for que nem eu, o tempo que eu tenho pra prestar atenção num áudio, num podcast, é quando eu tô lavando a minha louça. É quando eu tô fazendo faxina na minha casa, é quando eu tô passando aspirador, eu quero aproveitar esse tempo.
E eu quero estar aprendendo. E é no momento onde as minhas ondas em hertz estão mais calmas. E quando eu estou trabalhando, eu solto alguma coisa aqui. E eu consigo produzir lendo, né, escutando os áudios. Então a ideia era comprar um áudio desse livro aqui. Aí eu falei assim, não, eu vou comprar assim mesmo, eu vou lendo dentro dos transportes públicos ou quando eu tô em casa no sofá. E aí caí dentro de um canal maravilhoso que a menina tava lendo um livro, que eu esqueci o nome do livro agora. Áudio. Eu falei, que maneira, eu vou trazer isso pro meu canal também. Então eu achei interessante isso, tá? Se você quiser ler esse livro ou procurar dele em áudio, é bastante interessante, tá? Isso dá um salto maneiro dentro da sua cabeça sobre essa questão de dinheiro, né? De prosperidade, de dinheiro. Aqui vai falar mesmo sobre dinheiro, tá? E é a segunda dica que eu trago pra vocês, ok? E pra terminar, o que eu vou fazer hoje? Eu vou tirar um conselho da cigana pra você, pra mim, pra todos nós que estamos aqui nesse vídeo, tá certo? Então vamos concentrar. Lembrando, né, que eu vou tirar uma carta só. Você simplesmente deixa fluir, deixa acontecer, escuta o que ela tem pra dizer. Se for alguma coisa que você precisa botar em prática, coloque em prática e vamos lá. Deixa eu só beber um copinho d'água com a minha garganta. Vamos lá. Um conselho para todos nós. Olha aí, saiu a carta dos ratos. Fala muito, os ratos, é uma carta do 7 de paus, fala muito de inquietações, perturbações, estresse, desgaste, sentimento de perda. Muitas das vezes a gente não consegue enxergar o nosso valor, aqui tem uma timidez, aqui tem uma reserva, aqui tem uma certa falta de confiança em si, né? Então aqui, ó. Mensagem do povo cigano. Reflita sobre o porquê dos medos. Olha, já vamos deixar um coraçãozinho, joinha pra cigana, que ela tá sempre lá no fundo, né? O porquê dos medos, dos bloqueios, das inseguranças e frustrações. Todos esses sentimentos são criados pela nossa mente. Olha aí, solta a pão, gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Todos esses sentimentos são criados pela nossa mente, quando não estamos em equilíbrio mental, emocional e espiritual. Liberte-se de valores falsos, porque você é maravilhosa. A cigana está dizendo, você é maravilhoso, você cria muita coisa na tua cabeça, tem muito medo, muito bloqueio, né? Tô sentindo já a presença dela aqui, dizendo, minha filha, solta, né? Liberte-se dos valores falsos, das ideias fixas e acredite em você. Ira Tereza, acredite em você, no seu potencial, amor. Você nasceu para brilhar, você nasceu para prosperar, você nasceu para sair, tirar a sua família da pobreza, os teus filhos da pobreza, né? Decrete para você. A riqueza pode até não ter. Você pode até não ter nascido no berço de ouro, não pode ter começado com você, mas com certeza ela vai acabar com você. Quebra essa maldição dessa pobreza, dessa sujeira, desse rancor, desses medos, desse bloqueio. Acredite no seu potencial, porque eu acredito em você. Eu vou te convidar a você deixar aqui embaixo, né, se isso ressoou com você, tá certo? Se você passa por uma dessas situações aqui, se você está refletindo sobre esses medos, sobre esses bloqueios, aonde que você está no seu desenvolvimento espiritual e, sobretudo, deixe um incentivo aqui nos comentários. Eu tenho certeza que tem gente que vai ler e vai precisar do seu incentivo. Seja luz nesse mundo, leve luz para alguém, tá bom? Gratidão. Um beijo.